Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar, vem falar, vem falar, vem falar. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar, vem falar, vem falar, vem falar. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia. O dia. Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia. Fala, meu povo! Estamos aqui agora no nosso primeiro café filosófico, né, do Coé, Hebe Camargo. E aí, para explicar como funciona esse café filosófico, eu passo a palavra agora para o nosso amigo, ilustre, professor Alexandre ou Alessandro Xavier? É porque a gente está usando Alex, né? Fala, Alê. Fala Beleza? Um pouquinho para a gente aí, qual é essa ideia do café filosófico, né? O que você pensou nesse nome, nessa... E aí, Beleza. apresenta pra gente. Beleza. Gente, inicialmente, dá um super boa tarde. A gente está feliz demais com a adesão de vocês. E a gente fez esse projeto pensando em vocês, única e exclusivamente em vocês, para dar voz a vocês. Não que vocês precisem de uma plataforma para ter voz, vocês já possuem voz, mas é para ter esse processo de troca e interatividade. Pediram para eu pensar num projeto onde pudesse agregar uma galera, onde a gente pudesse falar sobre autoestima e sobre o conhecimento. A gente pensou num café filosófico, em função da nossa formação. E como é que se deu isso? A gente está em várias plataformas e a gente viu que tem muitos cafés filosóficos que têm os nomes sérios, né? Café filosófico do Fundão, café filosófico não sei o quê. Tudo nome muito careta, né? E a gente pensou na possibilidade de uma interação maior, pensou no COE. Qual é, neguinho? Qual é? Essas coisas que, independentemente da gente usar ou não qual é, a molecada toda sabe o que isso representa, beleza? É um tipo de questionamento, às vezes mais suave, às vezes mais contundente, mas é um questionamento. E quem leu o texto viu que qual é a abreviação do Colégio Web, é também o nome do nosso café filosófico, com esse ponto de interrogação aí, e é um espaço para questionamentos, para muitas questões, né? E a gente, inclusive, pensar o significado da nossa vida, para a gente pensar o que a gente está fazendo nesse período de quarentena, se a gente está numa apatia muito grande, numa tristeza grande, se de repente a gente está num processo de ansiedade muito grande, porque já foi detectado que depois dessa pandemia, muitas patologias vão vir, mais ainda, né? E, inclusive muita ansiedade, né? Muita ansiedade, muita gente que tem mania de controle vai ter a tendência de desencapar um pouquinho. Porque, teoricamente, eu vou parar um pouquinho, que eu estou falando demais, né? Tô, né, Paulinho? Tô. Porque, teoricamente, o que acontece? Você tem um certo controle que você está vendo todo mundo está dentro de casa. Vai acabar a pandemia, vai acabar esse controle. E a ansiedade vai aumentar muito em função disso. Nosso café filosófico vai falar sobre você, sobre mim, sobre todos nós, vai falar sobre a nossa fragilidade e a gente vai compartilhar algumas coisas a partir de pedaços de filmes, ou então de filmes completos ou curta-metragem. O Café Filosófico é pensado a partir daí. E a gente está com um grupo maravilhoso, com pessoas que são do nosso coração, que é o Sobral e a Bobeda. Eu queria passar um pouquinho a palavra para a Bobeda. Posso passar, Paulinho? Claro, deve. Boa tarde, pessoal. Eu fiquei muito feliz com o convite, né? E feliz demais por poder estar aqui com vocês. Então, gente, por favor, abram seus microfones,
falem, porque o momento é de vocês. Quando a Alê me chamou, me passou o projeto, gostei muito, assisti o vídeo, assisti com uma amiga minha que também gostou muito do vídeo. Então, eu acho que o momento é esse. Também já estou sofrendo de ansiedade com tudo, não aguento mais. Eu quero desesperadamente voltar para a sala de aula, porque não é a mesma coisa. Aula na plataforma não é a mesma coisa que estar olhando nos olhos de cada um de vocês e vendo a ansiedade de vocês pessoalmente, tá? Poder falar assim, não, vai ficar tudo legal, vai dar tudo certo, não é tão difícil quanto parece. Infelizmente, nesse momento, a gente não está podendo fazer isso. Eu até falo, igual se tiver algum aluno aqui do terceiro ano, às vezes eu estou lá no grupo do WhatsApp, brinco com vocês, falo para poder distrair um pouco, tirar um pouco essa tensão toda que a gente está, mas não é a mesma coisa. Então, estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Adoro esses professores maravilhosos. Maurílio, que entrou agora na nossa equipe, seja bem-vindo. Você é um amor, um espetáculo. Foi muito bom trabalhar esse pouquinho só que a gente trabalhou, porque, na verdade, a gente só teve contato online, praticamente, né? Mas é uma pessoa maravilhosa. Então, estou feliz demais de estar aqui com vocês. Beijo! Show! Maneiro. E aí, Sobral, quer compartilhar alguma coisa aí com a gente? Vocês estão me vendo? É porque eu estou aqui meio perdido no meu computador. Eu não tenho muita prática com isso. Assim, meio perdido. Eu fico feliz. Hora da vingança do pessoal gritando. Estamos sim. Então, beleza. Pessoal, a única coisa que eu queria dizer nesse momento é da satisfação de poder estar participando desse projeto com vocês. Eu caí meio de paraquedas, conversando com o Alê e com o Paulinho há uma semana, mais ou menos, atrás, né? Achei super interessante o projeto, me candidatei a estar participando aí. Fui aceito, né? Depois de um processo seletivo muito rigoroso que foi feito, né? Eu fui aceito aí pela equipe e estou aí para colaborar. Tá certo? Passar para vocês uma energia bacana dessa experiência nova para vocês e para a gente, para nós, professores também, né? Então a gente está aprendendo muito com o aprendizado de vocês. Isso é muito importante que vocês saibam disso, tenham ciência desse cenário, né? E a gente vai estar passando aqui um pouquinho da emoção de estar trabalhando dessa forma, um pouquinho da saudade que a gente sente de vocês, de quão é importante que vocês estejam do outro lado, dando essa resposta para a gente. Então, esse aí é o meu objetivo. E espero conseguir trazer alguma coisa de benefício aí para esses encontros. Beleza. Antes de passar a palavra aí para o Paulinho, que ele é o nosso conteúdo organizador, né? A gente tem uma dupla bastante boa, que eu sou o Caos, ele é o Cosmo, né? A gente dá uma ordenada, né? Ele é muito bom. Então, eu quero desordenar só um pouquinho antes de passar para ele, beleza? Quero começar agradecendo também, já agradecer a presença dos alunos, mas de você, Maurílio, que eu não conheço pessoalmente, só ouvi falar, beleza? Seja bem-vindo aí ao nosso processo. Essa dinâmica é tua aí também, show? Beleza. Eu queria só dividir uma poesia, né? É uma poesia batida que eu guardo, né, cara, no meu bolso, para essa hora de acolhimento, para essa hora de afeto, né, cara? Que cabe um pouco com esse momento. Ela é batida, já escrevi outras, né? Antes que o Paulinho comece a me zoar, mas essa é uma poesia de acolhimento. Queria que vocês pensassem no momento que a gente está vivendo, beleza? A vida é mais, rapaz. Viver é correr, andar, sorrir, chorar e enxergar. A verdadeira cegueira é a cegueira da alma. É preciso ter fé, é preciso ter calma. Melhor do que viver chorando é morrer de rir, encontrar um velho amigo e ver o abraço se abrir. Um abraço para vocês, mesmo virtual, beleza? E vai passar. Show? Show, valeu. Show. Parabéns. Para vocês aí. Paulinho, cara é um criador. O cara é um criador de conteúdos nato. Excelente. Antes de mais nada, né, pessoal? Esse café, se dá crédito ao Alê, que ele deu essa ideia, toda essa vibe legal, positiva que ele tem, que é uma mistura, né? A gente está aqui para agregar. Eu mais no eixo da tecnologia, né, trazendo questões tecnológicas no meio da filosofia, e aí cada um agregando do seu ponto de vista. Isso vai ser muito positivo
os nossos alunos. E aí, Ale, só mais uma perguntinha. É interessante a gente definir alguns pontos, nós em conjunto, né, dentro do nosso café filosófico, né? Show. Pontos como democracia, né, respeitar a ideologia, a ideia do outro, né? Muito bom, muito bom. Defende um pouco essa tese aí para a gente. Tem mais algum ponto que vocês acham interessante? Vou fazer uma colocação e vou abrir principalmente para os alunos, tá bom? O que acontece, né? A gente tem o nosso direito de ter a nossa opinião. E um camarada chamado Voltaire, né, ele já fez menção a isso. Ele falou que, eu discordo veementemente do que você está falando, mas eu defendo até a morte o direito de você expressar essa tua opinião. É assim que a gente cresce. A gente cresce no contraditório, beleza? E nosso espaço é para isso mesmo, para a gente ouvir um contraditório. Se a gente, de repente, estiver muito incomodado, a gente vira fazer nossa colocação de uma forma tranquila e branda. A gente, eventualmente, pode derrapar, beleza. Mas, da mesma forma que a gente pode e deve se desculpar. Esse é o processo. E, acima de tudo, que os alunos se sintam à vontade a falar alguma coisa a respeito. Eu fiz alguns apontamentos. Paulinho é uma pessoa também responsável. Coitado, Paulinho. Paulinho é super responsável. Paulinho também é responsável a me puxar para a terra, né? Que eu começo a fazer uns apontamentos, uso umas palavras um pouquinho mais exóticas, aí o Paulinho vai falar, poxa, o que é isso, Ale? Aí eu vou estar desdobrando, vou estar quebrando um pouquinho mais, porque o interessante não é a gente mostrar nenhuma erudição, saber além da conta. O interessante é a gente conseguir se comunicar e atingir o coração. É isso que é interessante, beleza? Uma relação de alteridade, que é uma relação de respeito à diferença. Então, aberta essa diferença, se o Paulinho e meus amigos não se importarem, eu queria abrir para algum aluno que queira comentar alguma coisa a respeito, o que eles estão esperando desse café. Alguém quer pontuar alguma coisa? Quer levar aí, Paulinho? Vamos lá, gente. Vamos falar, a hora é essa. A gente tá com saudade de vocês, a gente quer escutar vocês. Mas a gente tá com a mesma saudade, a gente quer ouvir vocês também. Cara de pau, hein, Gabi? Pelo amor de Deus, né? Também tô Só com saudade, carinho, né? mas tem que falar, tem que comunicar. Sabe disso, é importante ter essa troca. Vai lá, Paulinho. Paulinho, toda hora eu tô falando, vai lá, mas se eu tiver autoritário, você me fala, tá? Não, pode deixar, fica tranquilo, não tem autoridade. Aqui é tudo é nosso. Isso é uma coisa que eu tenho percebido em muitos alunos, principalmente na web aula, né? Até algo para a gente comentar e discutir para os próximos, né? Que é o medo de externalizar a sua voz, né? De colocar a sua opinião. E isso a gente pode tratar num próximo café filosófico, né? Buscar algum material, né? Eu acho interessante, já deixo aqui aberto para a gente colocar lá no grupo, tá? Beleza. Os outros professores que acharem interessante, a gente pode ir adicionando também, né, Ale? Show. Parece que eles estão sendo travados, né? É isso, eu percebi isso também. Não vê, estão travados. Não sei o que pode ser. Vamos lá, gente. A gente pode pensar alguma coisa. Oi, desculpa, Bobeda. Pensei que você tinha. Tranquilo. 5 de cada vez, tranquilo. A gente pode pensar alguma coisa assim, desses receios, sobre o receio de se expor no ambiente digital, isso e aquilo. A gente pode pesquisar alguma coisa sobre isso para a semana que vem. Muito boa. Eu tenho uma colocação que até em relação ao vídeo de hoje, né? Que a gente vai tratar aqui, que é o vídeo das máscaras, né? E isso às vezes leva um pouco de consideração, às vezes um tipo de postura que eu tomo dentro da sociedade. E aí, quando você tem um celular, uma webcam dentro da tua casa, né, que você está sem aquele preparo, né, te expor a tua privacidade, eu não sei se pode ser isso também, né? E é isso na minha opinião. E aí eu trouxe alguns questionamentos, se vocês me permitirem colocar, e aí a gente vai debatendo. Pode ser? Tá bom. A gente não vai debater sozinho, não, né? Os alunos não falam assim, né? A gente não vai falar não, né? Não, então, eles têm que colocar a opinião deles. Talvez não... Entrar no computador e pegar um por um aí. Será que eu vou ter que entrar aí, gente?
Deixa eu até fazer um levantamento da reunião de ontem, Boveda, Maurílio já correu. que fala um pouquinho sobre isso. Ontem, na reunião do terceiro ano, tem as meninas do terceiro ano que não me deixam mentir, levantaram essa ausência da fala deles a partir da gravação, que eles ficavam intimidados porque estava sendo gravado, né? Todos eles, de forma unânime, falaram que não ficavam intimidados com a gravação. Realmente, eles estavam meio acanhados nessa nova modalidade. Falando, não, a gente está incentivando vocês. A gente até colocou eles prepararem a pauta a partir de agora, para poderem ajudar nessa formatação. Então, de repente, no próximo Café Literário, também que eles entrem nessa pauta, para poderem trazer as novidades. Isso aí. Trazer itens novos. Com certeza. Show de bola. Vamos lá. Em relação ao vídeo, né? Talvez as meninas não tenham assistido também. Às vezes pode ser isso, tá, gente? A gente pode colocar as nossas opiniões, né? Não tenham assistido. E aí ele aponta, né? O que acha, o que não acha, se tem algum fundamento, tá bom? Em relação ao vídeo, o primeiro tópico que eu acho interessante de debater, que é o tópico que chamou mais atenção, foi o bullying, né? O vídeo passa, além dos outros tópicos, passam em tantos, mas o que mais chamou atenção foi o bullying. E aí o bullying, umas falas seguidas, né, daquela... o pai, né, diz o filho, né, que ele é uma cultura americana que acontece aqui no Brasil também, né? Seja homem, né, aguenta o bullying. Então, isso eu acredito que eu passei por isso, né, com bullying, que era gordinho, e também me forçavam a fazer o bullying. Então, era um ciclo de ódio, na minha opinião, que eu cometia e sofria, né? E só que tem um problema, as pessoas não são iguais. Tem gente que aguenta, tem gente que não aguenta. O problema é a máscara que eu coloco que diz que estou aguentando, mas quando estou sozinho lá no meu travesseiro à noite, começo a chorar, fico depressivo. É verdade. Né? Esse é o primeiro questionamento. Na intimidade, as pessoas não são iguais. E aí faz uso dessas máscaras, né? E quando essa máscara não funciona? Isso é interessante. Eu coloco a máscara que estou aguentando, faço toda aquela posição social, mas aí aquela máscara também não funciona. E aí os casos de depressão aumentam. Vocês acham isso interessante? Vocês concordam? Concordo. Tem um monte de apontamento, mas vou aguardar aí. Concordo. Então, passa a palavra aí aos professores e coloquem outros apontamentos também, né? Obrigado, gente. Show. Muito bom, Pony. Podem falar, gente. O momento é esse. Assim como o Paulinho sofreu bullying porque era gordinho. E eu, porque sempre fui magrinha, né? Então, eu sempre fui o Olivia Palito da minha turma. Eu cresci carregando isso. Ou era Olivia Palito ou era Barbie. Então, eu não suporto. Eu tenho horror à boneca Barbie. Até hoje, por conta disso, né? Eu não suporto aquela boneca. Deus me livre. Ainda bem que eu tive um menino, que aí eu não precisei lidar com aquela boneca, porque eu tive que ficar ouvindo a vida inteira. Ai, parece uma Barbie. Então, era Olivia Palito. E isso dá uma angústia, aquilo que o Paulinho falou. Até que ponto a gente aguenta isso tudo? Eu, graças a Deus, levei uma boa. Né? Mas nem todo mundo é igual. Verdade. Show. O que é interessante, né? A Boveda iniciou a fala dela falando de um depoimento pessoal, né? Então, esse é o espaço da gente realmente se abrir, né? A gente colocar nossas dores, para o aluno poder ver que, eu passo por isso, o professor passa, já passou, uns superaram, outros não superaram, e isso que é a beleza da vida, né? As dores, as felicidades, a gente poder compartilhar de uma forma empática, né? Eu vou aguardar, tem bastante coisa para estar falando, mas eu vou aguardar aí. Quer mencionar alguma coisa, Maurílio? Fique à vontade na nossa conversa, ou então... Tá. Eu estava pensando aqui, não seria, sabe, não estou desmerecendo, claro que não. Também já sofri bastante. Mas não seria um processo mesmo de crescimento, né? É um processo de crescimento nosso, de como
Claro que nada forçadamente, mas eu acho que, enquanto criança, enquanto adolescente, existe todo um espelho, né? A gente, de certa forma, está sempre diante de um espelho, ou que queiramos ser igual ou não ser igual. Não sendo igual, eu tenho que taxá-lo. E eu não sendo igual a esse, eu serei taxado também. Isso não seria um processo de crescimento? Isso é uma pergunta que eu deixo. É um questionamento meu também, entendeu? Quanto ao bullying. Bullying é muito ruim, é claro, é muito desagradável. Eu vi o vídeo, é horrível, é muito chato, é angustiante pra caramba. Mas seria um processo que a gente tem que vivenciar mesmo? Todos nós temos que vivenciar? Quer falar? Olá, posso falar um pouquinho? Vai ser um prazer. Bom, eu sou Neide, né? Neide Aparecida, embora Lucas. Lucas é meu pequeno, 7º da fila para o Hebe Camargo, deixando bem claro. Assim, como a Bobeda, né? Eu começo a falar um pouco de mim. Eu gestei escola por 23 anos da minha vida, né? E no final da minha direção, eu entrei em um processo de crise de ansiedade, porque a escola estava ficando pequena para mim. Eu queria fazer mais coisas pela escola e a máquina não deixava fazer. E aí eu ficava assim, um dia eu chego numa posição que eu vou poder mudar algumas coisas, algumas questões. Um dia eu vou ter a caneta. Eu ficava assim o tempo todo. Mas isso foi me afetando. Isso foi me afetando de tal forma que eu busquei outros caminhos, né? E esse trabalho que vocês estão fazendo é tão legal, tão bacana, que isso vai ficar gravado. Eles vão escutar em algum momento, em alguma hora eles vão escutar. E o legal, o Alex, não sei se foi o Alex ou se foi o Paulo, começou a falar em autoconhecimento, que eu já coloquei ali o que eu acredito do autoconhecimento, que tem a ver com o que o Maurílio questionou também. Né? O autoconhecimento, né, a gente verifica as nossas forças e as nossas fraquezas. Quanto às nossas fraquezas, não quer dizer que a gente que as fraquezas sejam ruins, não. Elas ainda não estão tão bem desenvolvidas em algum aspecto, ou algum tempo. Né? Minha fraqueza é por chocolate, por exemplo. Eu acho que não é a fraqueza de outros, né? E assim vai. E a flexibilidade também, né? A flexibilidade é a questão da gente se adaptar ao ambiente, né? O que eu vou fazer com aquele ambiente? É um ambiente novo, a plataforma para nós professores foi um ambiente novo para alguns, para outros nem tanto, porque já conhecia essa coisa da tecnologia, né, das mídias e plataformas educacionais, mas foi uma barreira para muitos dos nossos colegas professores, mas como está sendo para os alunos também. Né? Os alunos eles não sabiam abrir um e-mail, eles às vezes não sabem abrir um e-mail, e isso é uma barreira para a gente também. Para quem tem essa tendência, a depressão, a questão da ansiedade, isso, se a gente não trabalhar, seja num grupo como esse, que é extremamente importante, seja com ajuda terapêutica, profissional, a gente não consegue, né? A gente precisa realmente se apoiar, não como muleta, mas apoiar, conversar, trocar, né? E adaptação também às novas situações. Então, eu vejo muito por isso, autoconhecimento e flexibilidade. E acho que vocês podiam fazer essa, não vai ser uma formação, eu sei que não, mas levar a bandeira muito por esse lado mesmo, de trabalhar essa vertente, né, para os meninos. Eu acho super legal. E obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Show de bola. A gente que agradece, né? A gente está levando nessa pegada, assim. A gente acredita que o tipo de conhecimento mais importante, né, é o conhecimento de si, né? A gente acredita que a partir daí a gente pode estar engendrando, montando uma autoestima, a gente se conhecendo a nossa identidade, a gente se querendo bem, a gente tem a possibilidade de querer bem aos outros, né? E respeitar o diferente, qual é a questão da alteridade, né? Que a gente fala já há muito tempo, né? A gente está tentando ir por esse caminho, sim. Obrigado aí pelas tuas palavras. Valeu. Isso aí. Alguém mais? Eu acho que a Gabi queria falar. Perfeito. Vou contar isso agora. Opa. Valeu.
Então, o meu tem os dois pontos, tanto com bullying quanto com conhecimento pessoal. Porque eu já sofri bullying muito na minha vida. E eu acho que isso teve as duas fases. A fase em que eu me deixei levar e fiquei para baixo, não queria sair, não queria conversar com ninguém, não queria socializar. Mas logo depois eu percebi que, assim como eu, tinha outras pessoas que sofriam com isso, que eram diferentes. E aí eu comecei a me juntar mais com essas pessoas, percebi quão legal elas eram e que excluíam elas. E isso me fez conhecer eu muito mais como pessoa, o meu íntimo, que eu realmente sou. E se eu não tivesse, assim, claro, não é bom, mas eu acho que se eu não tivesse passado por isso, eu não teria solidariedade com o outro. E então, assim, é muito ruim, mas me fez crescer muito. Então, era só um adendo aí. Parabéns, Gabi. Parabéns. Muito Quer bom. colocar? Muito bem. E a Débora? Não vai falar, Débora? Vamos? Vamos lá. Abre o microfone, solta a voz. Vamos. Fala então se gostou ou não gostou do filme. Ai, gente, como a Gabriele falou, eu já sofri muito bullying já, do jardim até hoje, mas tipo, mais em peso assim, até o 7º ano. E no jardim eu não sabia o que era, né? Eu não sabia porque o povo não gostava de mim. Eu lembro até de um episódio que aconteceu, que eu devia ter o quê? Uns 6 anos por aí. Que eu tava brincando com as meninas, aí do nada uma puxou, aí me jogou dentro de uma casinha, aquelas casinhas de brinquedo, aí me bateu e eu não entendi por quê, né? E aí eu fiquei olhando pra ela, tipo, sem entender o porquê. Ela falou, se você contar pra professora, eu vou te bater de novo. Aí eu olhei assim pra ela e falei, não, tenho que contar pra professora, porque já fazia muito tempo já que essa menina falava um monte de coisa que me deixava triste, eu não sabia por quê. Aí eu contei pra professora, aí ela foi e fez todas as crianças da sala pararem de falar comigo por um tempão. Aí eu fiquei sozinha um tempão. Aí hoje eu entendo que aquilo que eu sofria realmente era bullying, entendeu? É isso. Caramba. Parabéns pela coragem no depoimento, hein? Parabéns. E é isso aí. A gente não pode se acovardar também. Às vezes a gente, por medo. Eu sempre fui pequena, nunca pesei 50 quilos na minha vida, mas nunca levei desaforo para casa. A minha irmã caçula sempre foi grandona, tanto que ela fez cirurgia bariátrica, e as pessoas na rua ficavam chamando ela de gorda, disso. Uma vez eu peguei um garoto pelo braço e falei, menino, vem aqui. Quem é você para chamar minha irmã de gorda? Quem é você? Se eu te pegar mais uma vez, eu fizer seguir. Ela nunca mais chamou minha irmã de gorda. Porque ela baixava a cabeça, ela permitia que isso acontecer. E aí eu falei para ela, você tem que abrir a sua boca. Você não é enorme, como é que você permite que aquele garoto fale tudo dentro com você? Ah, mas isso é fácil, vai apanhar ou vai sofrer, mas a gente tem que abrir a boca. A gente não pode calar. Porque eu acho que o covarde, ele cresce exatamente quando a gente se cala. Eu acho isso. E a sua atitude foi excelente. Falou com a professora e a melhor atitude, e é isso que eu sempre falo para o meu filho. Sempre fale uma situação na escola, corra a professora, corra o superior, não interessa o que vai acontecer. Mas corra uma pessoa superior. Não se cale. Tá? Porque isso vai virando uma bola de neve. Uma bola de neve. Muito bem. Muito bom. É isso mesmo. Show. Cadê nosso amigo Sobral? Sobral. Sobral. Sobral Cane. Barriga, ele correu. Vamos chamar o Sobral. Sobral. É porque é interessante que cada professor tem o seu viés, né? E um da parte de filosofia, outro da ciência, né? Um sociologia,
tecnologia, e assim vamos colocando as nossas, né? E vamos vendo que tem muita coisa junta, muita coisa interligada, que nada disso é separado, né? Beleza. Então, vou fazer alguns apontamentos por enquanto Sobral não vem, beleza? Show. Vamos lá. Paulinho, me puxa para a terra se eu estiver viajando, tá? Se tiver com palavra muito assim. Vamos lá. Todo mundo, né, gente? Todos podem fazer isso. Vamos lá. Adorei. Eu escrevi tipo uma resenha. Eu acho que está contigo essa, Paulo. Vamos lá, tá contigo. O filme documental A Máscara em que Vivemos disserta, já vou explicar, hein? Sobre os arquétipos que infelizmente moldam as mentalidades estadunidenses. O que são arquétipos? São os modelos, são os símbolos que estão na mentalidade dos Estados Unidos, beleza? O filme então, ele está narrando sobre a mentalidade dos Estados Unidos, sendo que o nosso foco aqui vai ser um pouquinho a questão do gênero masculino. Show? Tá indo, né, Paulinho? Tá indo. Tô bem, tô devagar. Beleza. Aí o que acontece? Obrigado. O nosso apontamento dará destaque ao papel do gênero masculino, como eu falei, a questão do patriarcado, que a gente está toda hora ouvindo na mídia, beleza? E nesse movimento, o que a gente defende? A gente está defendendo que essa triste realidade que é dos Estados Unidos, o que rola? Está rolando em todo o Ocidente. Eu ia falar em todo o mundo, mas eu não tenho tanta visão sobre a questão oriental, mas lá a gente tem bastante preconceito também, a gente sabe disso, tem um patriarcado forte, a gente tem a história das gueixas, uma série de coisas. Mas eu vou tentar falar um pouco sobre o Ocidente. Eu acredito que o Ocidente bebe nessa água do machismo também, que o que está valendo para os Estados Unidos, infelizmente, também está valendo para a gente, beleza? O vocabulário está tranquilo, né? Vamos lá. O filme lançado, obrigado, foi lançado, né, pela diretora Jennifer Nilsson, é bom a gente sacar, né? Ou seja, eu vou ter acesso a um conteúdo, da onde que está vindo? É de um determinado autor? É de uma determinada autora? É um diretor? É uma diretora? Qual é a escola dela? Beleza. Ela tem uma escola mais democrática e é uma diretora, é uma mulher. É bom que você saiba disso. Em pleno governo democrata, ou seja, ele foi lançado em 2015, o governo de Barack Obama foi de 2009 a 2017. Apesar de não estar dando tanto destaque ao processo capitalista, não vou falar aqui de esquerda, de direita, não vou fazer nenhum tipo de apologia, tá? Só estou narrando historicamente. Apesar de estar falando só sobre a questão do patriarcado e do machismo, da imposição que é colocada ao homem, o que está sendo, nas entrelinhas, o que tem ali também, é o conceito de meritocracia, de individualismo tão próprio ao capitalismo, principalmente estadunidense, beleza? Uma competição onde realmente o coletivo perde para o individual. Ou seja, é um individualismo muito grande lá nos Estados Unidos, coisa que muitos países estão absorvendo também. Beleza? Sigo? Então, estou indo. Daqui a pouco a palavra para tu, hein, Sobral? Vamos lá. Aí o que a gente quer salientar? A gente quer salientar que, apesar da gestão democrática, dá para a gente pensar um pouco no nosso país, tá? Apesar da gestão democrática do Obama, esse viés, né, capitalista, meritocrático, que acontece lá nos Estados Unidos, individualista, que é contra o coletivo, se mantém, né? E o Obama não teria poder para acabar com isso. Se ele, de repente, cismasse de acabar com isso, de uma forma autoritária, não seria uma democracia. É por isso que, independentemente de onde a gente estiver, independentemente do governo, nós precisamos respeitar a democracia e as nossas instituições. Beleza? Então, vamos seguir. Só mais um pouquinho, daqui a pouco eu passo de novo, senão fico aqui autoritariamente com a palavra. O filme aborda as falas, os gestos e as dores que vão se repetindo e se desdobrando através das gerações, com o uso de falas desrespeitosas, destinadas ao feminino, o que o pessoal chama de misoginia. Você, aluno, você, professor, que está ouvindo toda hora a palavra misoginia, tem relação com isso, com a falta de respeito ao sexo feminino. É bom a gente destacar, beleza? Depois eu retomo a palavra falando um pouquinho do papel da máscara, da persona que vem do teatro grego, e o que isso representa hoje em dia no aspecto psicológico, beleza? Obrigado aí, gente. Fala aí, Sobral. O pessoal estava te aguardando quando falou, vem, Sobral, aí. Sobral não estava, cara. Sobral. Fala aí.
Deixa eu abrir meu som. Estão ouvindo aí? Tranquilo? Beleza. Um pequeno contratempo aqui. É tranquilo. Precisei sair rapidinho. Show. Quer fazer algum apontamento sobre o filme, Sobral? Sim, eu queria voltar àquela fala, não sei como é que foi o desenrolar aí que eu acabei saindo, mas aquela fala lá do início, das máscaras, né? Da parte do bullying que o Paulinho comentou, o outro professor também fez uma observação, a própria Bobeda. Assim, eu queria fazer só um complemento em cima desse assunto, que foi uma coisa assim que também aconteceu comigo. Essa parte de bullying que eu achei muito interessante na época, e eu só consegui ver isso hoje, um pouco mais maduro, é justamente o feeling que eu tive no momento, a capacidade que eu tive no momento de compartilhar isso com alguém, de conseguir conversar isso com alguém. Então eu tinha esse problema, isso aconteceu justamente num período assim de mudança de fase, né, de adolescente um pouco mais para adulto, onde eu consegui perceber uma pessoa que podia me ajudar a superar aquela dificuldade, aquele bloqueio que eu tinha. Então, assim, isso eu trago como uma experiência muito positiva, no momento que você tem uma dificuldade dessa, você se esconder com uma máscara, guardar isso para o seu íntimo lá, eu acho que acaba gerando um problema maior. Eu acho que você tem que buscar uma pessoa que possa lhe dar um apoio da forma correta, e essa pessoa, eu acho que vai conseguir te colocar num caminho, sei que você tenha problemas futuros, de depressões, de coisas parecidas com isso aí, que geram problemas que, eu vou ser bem sincero, eu tenho pavor disso, porque eu não saberia nem como lidar com uma coisa dessa, caso eu tivesse uma pessoa, uma criança ou um adolescente sobre os meus cuidados, como eu trataria uma coisa dessa. Certamente eu estaria pedindo ajuda a um cara como o Alessandro, que é um cara mais experiente, mas assim, sinceramente, eu tenho um pavor incrível desse tipo de comportamento, certo? E assim, o que eu posso dizer para vocês, na minha experiência procure uma pessoa que possa lhe ajudar, não se esconda, não guarde isso para você, porque enquanto isso estiver guardado, o mal que isso faz é muito grande. Tá legal? Show. Ótimo isso, né? Beleza. Interessante, né? A fala dele, ele acabou saindo quando as outras professoras estavam falando, né? E casa certinho, né? Muito interessante, né? É isso, é um conselho, né? Um conselho amigo, né? Sobre o bullying. De falar com o outro, né, Paulinho? Com certeza, né, Ale? Continua sobre Ale, fala mais um pouquinho sobre a máscara, né? Tá, beleza, então. Você já vai Então, aí o pessoal vai se preparando aí para fazer os apontamentos também, beleza? Então, o que acontece? A gente está falando muito da questão da máscara. Se Maurílio quiser fazer algum apontamento também, futuro, fica à vontade. Falando em Maurílio, você tem uma voz doce como a do Paulinho da Viola, beleza? Deixa eu retomar aqui. Já falaram isso, tu sabe disso. Não já falaram? Fala a verdade. Deixa eu voltar aqui. Já desmontei eles, já vamos seguir. Aí o que acontece, né? Quando a gente fala de máscara hoje em dia, né, cara, a gente tem que pensar o que era máscara antigamente. Lá no teatro grego, existia o uso da máscara, beleza? A gente fala muito da democracia ateniense, mas a democracia ateniense, lá de Atenas, lembram? Vocês estudaram, todo mundo estudou isso, era muito avançada para a época, né? Mas as mulheres não eram cidadãs, os escravos não eram cidadãos, os estrangeiros não eram cidadãos. Então a gente tem que ter essa relação. Isso reverberava na arte. Muitas das vezes tinha um papel feminino que era interpretado pela personagem masculina. Personagem, né? Palavra feminina, que de tanto o pessoal usar o personagem, atualmente a gente aceita esse tipo de uso, o personagem e a personagem. Mas falando sobre a questão da máscara. A máscara vem lá do teatro grego, com o nome de persona. No desdobramento a gente tem personagem e personalidade. Quem aborda isso de uma forma bastante clara, bastante objetiva, até mais do que Freud, é um camarada chamado Jung, que foi discípulo de Freud. Jung é um cara da psicologia analítica que, quando começa a abordar a questão da máscara, ele fala que a máscara ela pode ser positiva. O problema, aí já são minhas palavras, tá? O problema é quando a gente esquece de tirar ela na hora de dormir. A gente amanhece de cara torta. Né? Isso foi uma metáfora. Em que sentido, gente? A gente está fazendo... Vamos lá para o aluno entender. A gente está fazendo uma zona danada nos corredores. Aí, de repente, você vai pleitear alguma coisa junto a uma direção. Aí tu entra na porta. Boa tarde, diretor.
tudo bem? Ou seja, ninguém está te aconselhando você ser falso, mas você não vai chegar lá desse jeito, né, cara? Tremendo desse jeito, berrando e gritando, né? Da mesma forma é a gente, né? Eu não sei vocês, mas eu costumo escorregar um pouquinho quando volto a ser aluno. Só não jogo... Eu acho que eu não jogo papel, mas eu faço bastante coisa. Então, mas como é... Agora, você vem apresentar, o que você acha? Aí eu, epistemologia... Aí começa, né? Mas a gente precisa de uma máscara eventual. O problema é que tem muita gente que não esquece de tirar. Exemplo aí de médicos. Hoje a gente vive uma pandemia, mas a gente não vivia pandemia. Tinha gente que trabalhava só de manhã, ia buscar o filho à tarde, ainda de branco, ia à noite, e continuava nesse processo. Não é isso? Tem tanta gente aí que, de repente, se sente... Expressão da minha avó era uma erudita. O cocô do cavalo do bandido, que bota uma máscara, estufa o peito e bota aquela marra de arrogância para passar por cima de todo mundo. Isso é uma máscara, não é isso? Eu tinha... Não vou falar desse diretor dessa faculdade, não posso. Eu lidei com uma pessoa, não posso. Era uma arrogância enorme. Bobeda, ele não podia tomar 2 copos de cerveja. Ele chorava, entendeu? Chorava. Ele virava... Vamos ver umas expressões. Ele ficava muito diferente. Então, muita gente veste essa persona, que muitas das vezes passa uma ideia de altivez, mas por dentro é como se fosse uma casca de barata, beleza? Seca. Então, o que a gente precisa realmente ter a real noção? Precisamos de autoestima. Autoestima só se constrói a partir da identidade. A identidade que a gente tem que buscar a partir das dores do nosso passado. E muitas das vezes a gente não pode lidar com as dores do nosso passado, porque a gente não tem equilíbrio e maturidade para isso, para estar mexendo nesse passado. E é aí que entra a necessidade de um auxílio no campo psicológico. Beleza? Paulinho, não chora, não. Tá? Vou chorar aqui agora. Vou anotar. Então, o que a gente tem que se ligar? Que essa persona tem esse papel mesmo de mascarar as pessoas, que eventualmente você pode usar, mas você não pode usar constantemente. Vou seguir um pouco mais aqui. Eu estou falando normal, né, Paulinho? Tá ótimo. Uma questão curiosa, importante, deixa eu ver aqui. Eu pulei um pouquinho mais, já vou para o meu finalzinho já, para dar espaço para os outros, né, que eu sou muito egoísta. Então, o que eu queria destacar, uma coisa bastante forte, né, que se a gente der mole, vai começar mais a acontecer aqui, é o papel dos homicídios. Né? Eu escrevi aqui, destacamos os homicídios que frequentemente acontecem nos Estados Unidos, que, dentre muitas causas, já ocorrem por dificuldade de interação social, por dificuldade em lidar com o diferente e pelo não êxito no ressignificar. Ressignificar é uma palavra boa, hein? O pessoal tem usado muito. Ressignificar de casos de bullying, beleza? Então, o que acontece? Muita gente não consegue lidar com a questão de bullying e retoma a escola em anos posteriores, portando armas e cisma de querer fazer justiça com as próprias mãos. Infelizmente, a gente viveu isso em realengo. Não é isso, cara? Então, a gente tem que ter bastante atenção. O filme fala bastante sobre a possibilidade de suicídio, de homicídio, mas eu quero destacar também a possibilidade de suicídio, né? Aí eu escrevi, destacamos também os casos de suicídio que, infelizmente, acompanham algumas pessoas portadoras de baixa autoestima ou de psicopatologias. Tem que tentar entender que eu sou filósofo, eu estou botando no campo da possibilidade, eu não estou taxando ninguém. Eu só falei que uma autoestima baixa pode gerar o suicídio ou uma psicopatologia, mas isso está no campo da possibilidade. E para não abrir para essas possibilidades que a gente está aberto, essa possibilidade de troca, de conversa e de interação. É isso. Valeu, Ale. Isso aí. Isso é importantíssimo. E aí, não sou psicóloga também, nem filósofa, como nobre colega, mas a destacar a importância das falas dos nossos colegas professores presentes. E deu algum problema? Ótimo. Bobeda, procura alguém, não guarda para si, né? E sempre esse alguém que você for procurar tem que ter a responsabilidade de encaminhar a terapia ao profissional técnico da área para você cuidar do assunto. Isso é muito importante.
até para não gerar um problema maior, né? Que nós convivemos num ambiente de incerteza ética, que às vezes eu não sei que é bom para mim, né? Não tenho o gabarito para tratar daquele assunto, e aí piorar a situação dessa pessoa por causa de um achismo meu, que eu acho que é bom para ele, né? E aí o problema piorar. E eu acho também interessante que, dentro de nossas falas, né, principalmente em relação à máscara, citar aqui Paulo Freire, cara, que o sonho do oprimido, né, é se tornar opressor. Então, o cara que comete bullying nesse ciclo de ódio, né, é claro que ele vai praticar, e se não tiver essa ideia de romper isso, né, seja através de uma ajuda de um profissional ou de alguém responsável de verdade, esse ciclo vai continuar até a vida adulta, né, que você faz de tudo para ser aceito no ambiente de trabalho, né, que se você fala alguma coisa que não agrada a maioria, né, você tem que procurar agradar, né, de forma a não sofrer nenhum tipo de retaliação, né? E isso são máscaras que a gente vai usando no dia a dia, né? Umas benéficas, que não tem jeito, vivemos em sociedade, não podemos mostrar tudo o que queremos da nossa personalidade. Ao invés de benéficas, aí algumas necessárias, eu acho que sim. Tem momentos na vida que a gente tem que. Você falou do ambiente de trabalho, por exemplo. Se você for viver em pé de guerra no ambiente de trabalho, não vai dar certo. Ou você muda de ramo, muda de empresa, muda de emprego, ou você se adapta àquilo. Não tem jeito. Então, eu concordo muito com o que o Maurinho falou. A gente tem que amadurecer também. A gente tem que saber a hora de falar, a hora de calar, que isso é amadurecimento, isso é crescimento. Então, às vezes a máscara é necessária mesmo. É necessária. Mas a gente não precisa estar vestindo o tempo todo. Isso aí, perfeito. Esse povo é bravo demais nesse café filosófico, hein? A gente tá falando de ambiente de trabalho, tá, gente? Os alunos que estão aí, que ainda não trabalham, mas é um ambiente de escola, né? Na sua turma, né? Na igreja, seja o lugar que você está, né? Verdade. Será se algum aluno que gostaria de compartilhar com a gente algum momento que usou máscara e vê que tem necessidade de usar máscara, às vezes, para poder se adaptar e ter um jogo de cintura? Alguém gostaria de compartilhar? Então, pode falar. Então, quando eu estava no ensino fundamental 2, do sexto ao nono, né? Eu estudava em uma escola que eu cheguei bem depois, era muito diferente. Então, eu ficava mais calada, ficava na minha, e aí eu comecei a fazer mais amigos. Porém, eu tinha uma máscara, porque eu era uma pessoa quieta na escola, sendo que fora eu sou totalmente excêntrica. Com pessoas que eu conheço, eu sou totalmente excêntrica. E aí, uma amiga minha, eu ficava bastante na escola, na minha casa, eu ficava no trabalho. E quando eu tava no ônibus, ela falou: meu Deus, Gabriele, mas parece que você é assim, toda parafatosa, brinca muito e tudo mais, e na escola você é totalmente diferente. Então, assim, eu usava máscara, só que depois eu comecei a perder, até no web eu sou menos. No começo eu usava bastante, mas hoje em dia eu quase não uso. Mas assim, eu também sei me importar em certos momentos, que eu sei que é hora de brincar e outros que de momento ele fala mais sério. Então, é isso a minha colocação. Ótimo, muito bom. Show, muito legal. Mas eu queria só dar um testemunho, né? Coisa rápida, né? Até mesmo com a Hebe Camargo, né? Que eu acredito, acho que no fundo eu acredito muito nessa geração, nos alunos, na geração dos nossos alunos. Eu acredito porque eles têm acredito que eles têm uma outra linguagem.
eles conseguem hoje desenvolver uma nova linguagem essa que nós, de certa forma, ficamos um pouco para trás, né? Mas eles têm. Eu digo isso em função, por exemplo, eu tenho uma aluna, né, que me surpreendeu muito, porque dentro do trabalho, eu sou professor de artes, né? Então, dentro do trabalho que nós desenvolvemos, que eu pedi para que fosse desenvolvido em sala não, cada um em suas salas, né? Mas essa aluna desenvolveu um trabalho maravilhoso referente ao Vicky Muniz, né, o artista plástico Vicky Muniz, e ela fez o contato com o Vicky Muniz. Então, quer dizer, eu fiquei muito surpreso, eu fiquei muito orgulhoso, porque ela criou um vínculo que eu, na idade dela, na geração que seria dela, eu não teria essa participação. Eu acho que eu não teria esse olhar, né, de pegar e entrar na rede social e dar continuidade e mostrar aquilo que eu fiz. O que ela fez, ela mostrou o que fez para a pessoa a qual ela estava fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho. Eu achei isso assim, eu estou orgulhoso até agora dessa aluna, entendeu? Pelo fato dela ter tido esse passo à frente. Entendeu? Eu fiquei muito. Então, eu acredito nessa geração, eu acredito muito nesse novo olhar que está surgindo aí. Eu sei que está meio conflituoso, o tempo está conflituoso, mas eu acredito neles, que vai dar um resultado legal. Cara, era isso que eu queria, só para fechar a minha participação. Parabéns aí. Obrigado. Obrigada. Valeu, Bobeira, muito obrigado, vida a todos Pessoal, vocês, tá? Queria só reforçar aí o que o professor Maurílio falou. Agora eu gravei o nome, Maurílio. Só reforçar o que ele falou com uma observação que, assim, na nossa época, né, eu vejo também uma possibilidade de crescimento muito grande dessa garotada aí, pelo seguinte, porque na nossa época a gente não tinha, eu particularmente não tive nenhum momento como esse para escutar coisas parecidas como essa na minha formação. E eu me considero uma pessoa assim bem realizada, uma pessoa com a minha família hoje, graças a Deus, muito bem, e não tive isso. Eu fico imaginando o potencial dessa garotada que está tendo isso hoje, o que isso pode gerar no futuro deles. Então não percam isso, participem de tudo isso que vocês puderem participar. É claro. Tudo isso vai somar muito para a formação de vocês e vocês vão poder ver esses frutos lá na frente, tá certo? Então essa fica a minha recomendação aí para todos vocês que estão participando. Menina, já deixa aqui o convite para o nosso próximo Café Filosófico, né? Vocês divulgarem aí se vocês gostaram, né? E aí eu deixo agora a palavra para o professor Alessandro aí, que quer falar alguma coisa aí. Desculpa, Elê. Nada disso. Eu preferiria que você desse o fechamento, né? Antes da palavra de Bobeda, que Bobeda está se coçando. Que você tenha um bom tom de voz aveludado para fechar bem, tá? Então, antes de qualquer coisa, a colega falou sobre a necessidade da gente estar falando com um profissional, né? Ou seja, a gente está num bate-papo, mas quando começa a se aprofundar o processo, a gente saber que tem que pedir para a pessoa se encaminhar para um profissional. Isso é bastante importante, né? Eu queria citar um exemplo, vou tentar citar sem dar muitos dados, que eu não posso estar dando muitos dados, né? O que acontece? Freud se apropriou um tempo atrás da hipnose. Aí, beleza. Posteriormente, outros terapeutas também fizeram uso da hipnose, hoje em dia até aceito pelo Conselho de Psicologia. Só que alguns grupos, deixa eu ver, como é que eu vou falar? Uns líderes religiosos se reuniam e trocavam esse processo e tinham profissionais da área da psicologia hipnotizando esses líderes religiosos, grandes lideranças do Rio de Janeiro. E de tanto eles participarem desse processo, um cutucou o outro no final de uma sessão e falou: a gente não precisa mais pagar esse cara, né? A gente não tem mais necessidade disso. Aí, beleza, continuaram com a sessão de hipnose, mas sem o psicólogo, né? Sem o terapeuta. Rapaz, deu uma confusão danada. Uma confusão danada. Teve gente internada, gente indo para emergência. Uma confusão danada, sabe? Entre esses líderes religiosos, sabe? E... não vou falar igreja. E esses lugares, né, caíram num certo descrédito em função desse tipo de postura, né?
Então é por isso que a gente precisa ter muita sabedoria para ver onde a gente pisa e qual é o tipo de ajuda que a gente pode dar, beleza? Eu quero agradecer aí a presença de todos, sei que vai reverberar, sei que vai ecoar, sei que vai ficar gravado e vai ser usado, e a gente está aí no nosso passinho de formiguinha, tentando alcançar mais e mais corações, beleza? Quer colocar alguma coisa, Bobeda? Primeiro, quero dizer que eu estou muito chateada, porque o Paulinho tem voz aveludada, né? Eu não. Tá, tudo bem. Então tá. Não. Já sofri bullying agora, mas tudo bem, deixa pra lá. Ó, bullying. Não, só para complementar o que o Sobral falou em relação a essa geração, a impressão que eu tenho é que eles têm o mundo na palma da mão deles e estão perdidos com isso tudo, né? Eu não sei se é uma quantidade muito grande de informação num único espaço de tempo, e eu não sei, mas a sensação que eu tenho é que essa geração está perdida e tem um enorme potencial mesmo. O Maurílio falou, Sobral colocou, e eu acho que realmente essa geração está com a faca e o queijo na mão. Coisa que a gente não tinha, né? A gente, para estudar, a gente precisava ir a uma biblioteca ou fazer grupos de estudo na casa de amigos. Quando dava para ir, quando a gente tinha dinheiro de passagem, quando a gente podia ir, quando a mãe permitia, não, você tem que arrumar a cozinha, não pode. Porque eu passei por isso também, tá, gente? Eu só podia sair quando eu arrumasse a minha cozinha e fizesse tudo direitinho. Não interessa, para minha mãe não interessa. Eu tinha que ser dona de casa também e tinha que estudar. Então, eu estudei, me formei, vou falar igual o Sobral, me sinto realizada profissionalmente. Eu acho que eu alcancei muita coisa na minha vida, com muita luta, nada é fácil, ainda mais para pobre. Para pobre, nada nunca é fácil, é muito difícil. A gente tem mais pedras no caminho que qualquer outra coisa, mas não é impossível. Tá? Difícil, sim. Impossível nunca. Amei estar aqui com vocês hoje. Espero que o próximo esteja bombando. Morrendo de saudade de vocês, meninos. É hora de voltar para a gente, não matar. E morrendo de saudade de vocês, queridos alunos. E foi um prazer estar com vocês. Lucas não, né? Esqueci seu nome. Bernardo apareceu lá atrás. Manda ele dar um tchauzinho aí. Neide Aparecida. Prazer. Não, porque ele vai ver o negócio do Paulinho e vai me encher o saco para eu comprar. Neide quer dividir. Show. Obrigado, Bobeda. Neide, quer dividir alguma coisa aí com a gente? Não, só para agradecer o convite, a participação. Já é a segunda vez que eu passo por aqui. Né? Adorei, segunda não, né? Algumas vezes eu já passei por lá, né? Mas, assim, muito obrigada pela escuta, né? Adorei escutar vocês também e até a próxima, né? Manda o convite, que estarei Show. aqui. Obrigado. Show, gente, muito bom. Então, para nós encerrarmos agora o nosso primeiro COE, vamos agora dar um parabéns aí para o nosso professor Alessandro, para a professora Bobeda, para a professora Neide e para as nossas duas amigas que estão aí compartilhando, tanto a Gabriele quanto a Débora. E você que está assistindo depois, vem no nosso link, né? Vamos montar um canalzinho no YouTube para a gente colocar lá, tá? Muito e você participe do nosso próximo Café Filosófico, COE. Você tem muita coisa para falar. Valeu. Valeu. Essa dor que tu tem, qual é? Esse vazio que tu tem, qual é? Vem falar, vem falar, vem falar, vem falar. Essa dor que tu tem, qual é? Esse vazio que tu tem, qual é? Vem falar, vem falar, vem falar, vem falar. Essa dor que tu tem, qual é? Esse vazio que tu tem, qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia. Essa dor que tu tem, qual é? Esse vazio que tu tem, qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia. O dia, o dia, o dia.
Essa dor que tu tem qual é? Esse vazio que tu tem qual é? Vem falar no nosso café. Tá na hora de se respeitar. Café para despertar. Aqui é o seu lugar. Se livre desse pavor e abandone esse corredor. Bota a cara na janela, mostre tua filosofia e faça um novo dia.